Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Essa semana está particularmente rica de assuntos aqui. Mas eu queria, em primeiro lugar, começar cumprimentando o pessoal do Endireita Brasil por esta manifestação, que sendo a primeira, depois de 40 anos, que não foi promovida por gente de esquerda, né, até que foi bem grandinha, já que a Polícia Militar calculou a presença em São Paulo entre 2 e 10 mil pessoas, né, que a Folha já tomou a iniciativa de reduzir para 3 mil no país inteiro, né? É fantástico. Agora, o mais bonito é o seguinte, aqui a Comissão Executiva Nacional do PT, né, já convocou toda a militância, detentores de mandatos, instâncias partidárias, etc., etc., a se preparar para enfrentar a nova ofensiva da direita, que, segundo o governo e alguns dos seus luminares, como Marina Chauí, é um empreendimento perigosíssimo, porque é um prenúncio de um golpe, né? Vem se formando um golpe aí. Isso quer dizer que meia dúzia de jovens que, através da internet, conseguem reunir um certo número de pessoas para fazer um único protesto, depois de 40 anos de as ruas estarem superlotadas de esquerdistas, isso aí já é um golpe. Agora, o que eu acho mais bonito é que os camaradas dizem que isso aí é um golpe da elite, das classes altas, né? Que tudo isso foi planejado e executado pela elite, pela gente de dinheiro. Eu acho engraçado, porque este movimento, né, conforme diz aí a própria Folha reconhece, que não tinha ali lideranças políticas conhecidas, não tinha o chamariz de atores globais, o frequentador da revista Caras, que foi convocado apenas pela internet. Então como é que é da elite esse negócio? Então, olha, ali não tinha dinheiro do Ministério da Reforma Agrária, não tinha dinheiro do Imposto Sindical, não tinha dinheiro do Bank Boston, não tinha dinheiro do Banco Itaú, não tinha dinheiro da Fundação Ford, não tinha dinheiro da Fundação Rockefeller, não tinha dinheiro do Jorge Soros e, sobretudo, não tinha dinheiro das Farc. Então, como é que é elite? Elite é esse pessoal endinheirado que lambe o saco do PT, vai fazer 10 anos, porra, e sem os quais o PT jamais teria subido lá. Quer dizer, é exatamente a cumplicidade da classe alta de São Paulo que botou o PT lá. Agora, depois do PT subir ao poder, daí ele comprando consciências com o dinheiro do governo, daí se tornou o Partido do Povão, retroativamente. Agora, até poucos meses antes da eleição de 2002, o PT se gabava de que quem votava nele era a classe mais culta. Ora, a classe mais culta é exatamente a classe que tem mais dinheiro. E houve vários estudos na ocasião e demonstrava exatamente isso. Quer dizer, o PT era o partido da elite, né? Agora se transformou no Partido do Povão, comprando eleitores com dinheiro do Bolsa Família, Bolsa Escola, essa coisa toda, né? Quer dizer, assim é fácil. Ora, qualquer sujeito que suba ao governo no Brasil, no dia seguinte, ele é o pai dos pobres. Sempre aconteceu isso. Esse sujeito, esse tal de Werneck Viana, que está analisando aí o regime petista como se fosse um repeteco do Estado Novo, ele não está totalmente errado. Agora ele está fazendo analogia com o Estado Novo, tá certo? Simplesmente para limpar a barra da esquerda, vai dizer, não, isso aí não é esquerdista, é uma outra coisa, quando é evidente que toda a esquerda está, vamos dizer, aliada ou em torno do PT, ou em torno já do plano B, quer dizer, depois, se o PT cair, o que nós vamos fazer depois, tá certo? Então já começa a aparecer a oposição de esquerda, né, ao PT, visando a tirar proveito da desgraça que a própria esquerda criou. Quer dizer, eles criam essa merda desse governo, o governo destrói o país, tá certo? E daí eles vêm com aquela história de que o governo se corrompeu e se vendeu para a direita. Ué, mas a direita não somos nós? A direita não é o pessoal do Fora Lula? Como é que ele pode ter se vendido a nós? Não é possível, porra. Se ele se vendeu a nós não estaríamos protestando contra ele, estaríamos, ao contrário, afagando a cabeça dele. Se nós somos a elite mandante, quer dizer, o pessoal que fez esse movimento em Direita Brasil, né, do Ricardo Salles, Ana Prudente, se esse pessoal é a elite mandante, é a classe dominante no Brasil, então, e o Lula se vendeu à elite, ele se vendeu a nós, porra. Agora quero saber com que dinheiro compramos o Lula. Isso, nós não temos dinheiro para comprar ninguém. Não temos dinheiro sequer para botar essa putada do show business, para botar nem o Chico Buarque, né? Essas pessoas que vivem, vamos dizer, aparecendo nos palanques da esquerda, nós não temos dinheiro para comprar nenhum desses. Não temos dinheiro. Lembro que o Chico Buarque, né? Ele, para cantar um dia eu lembro num show que teve lá no Rio de Janeiro, né, que tinha uma conotação política, né, o Chico Buarque ficou louco da vida porque só pagaram 30 mil reais para ele cantar uma música. E tinha um outro sujeito lá que cantou 2 músicas e levou 100 mil reais.
O Chico Buarque ficou indignadíssimo, porque ele sabe que ele é um sujeito de altíssima moralidade, ele não aceita injustiça de jeito nenhum, né? Então, vamos dizer, a consciência moral dele ficou indignada por causa dos 70 mil reais faltantes. Esse pessoal é todo assim. Quer dizer, você acha que eles estão aí fazendo campanha de graça para PT, para essa gente, para PT, para MST, para essa gente, todo que nada, estão cheios de dinheiro, ainda diz que elite são os outros. Só se for elite do sentido intelectual, que nós somos, sim, nós temos QI. Tá certo? Se juntar o QI do PT inteiro, não dá o das pessoas que estavam ali, daquelas 3 a 10 mil pessoas que estavam ali naquela manifestação. Tá certo? São as melhores pessoas do país, vocês não têm a menor dúvida disso. Porque são pessoas, vamos dizer que sem ter respaldo de nenhum partido político, sem ter respaldo de nenhum banco, sem ter dinheiro de governo, sem ter dinheiro de partido, sem ter dinheiro dessa putada toda, né? Se reuniu com um baita no trabalho, enfrentando o risco. Nós sabemos que o risco existe, nós sabemos que quando esse pessoal começa, vamos dizer, a pegar qualquer manifestação de oposição e dizer que é golpismo, nós sabemos que o golpe é deles. Os caras já montaram o golpe e já estão dando, aliás, já deram. Tá certo? Porque o PT já se sobrepôs ao Estado brasileiro, já engoliu o Estado brasileiro, o golpe já foi dado. E foi dado da maneira clássica, que é descrita pelo Hermann Rauschning no livro Warning to the West. É um livro que ele publicou em 1937. Rauschning era um sujeito que começou a carreira política no partido nazista, e quando ele percebeu no que ele tinha se metido, ele saiu, fugiu, correu para a Inglaterra e explicou o que os nazistas estavam aprontando. E era exatamente o tipo do golpe, a revolução desde cima. Quer dizer, isso também é bom para esse seu Werneck Viana saber, né? E esse pessoal, ciência social brasileira, tudo semi-analfabeto, né? Quer dizer, comparar com o Estado Novo, não, tinha modelos, vamos dizer, anteriores ao Estado Novo, né? É o modelo da revolução por cima. Tá certo? O que faz a revolução por cima? Ela anarquiza a sociedade. Isso aí existe um trabalho clássico do sociólogo Karl Mannheim, que não era sociólogo brasileiro, presta atenção. Karl Mannheim era um homem sério. Mannheim escreveu num livro que foi publicado no Brasil, chamado Diagnóstico do Nosso Tempo, tem um capítulo que todo mundo tinha que ler, que se chama Estratégia do Grupo Nazista. Leiam lá e vocês vão ver que é o PT. E entre os itens importantes dessa estratégia tinha a desorganização sistemática da sociedade. Desorganização sistemática é o que se faz, por exemplo, daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto, através, por exemplo, dessa lei homofóbica. Se você aprova essa lei homofóbica, você derruba metade da Constituição. E então vai ficar coexistindo a Constituição e uma lei que a desmente por completo. Lei que, aliás, não precisa nem ser aprovada, porque ela já está sendo aplicada e aprovada. Tem um monte de gente que está sendo processado por homofobia já. Isto aí não tem nada a ver com homossexualismo, não tem nada a ver com proteção a gay. Isso é estratégia de grupo nazista, isso é desorganização sistemática da sociedade. A partir da hora que a sociedade engole passivamente uma lei que desmente a sua Constituição, você tem ali 2 princípios contraditórios que estão em vigência ao mesmo tempo. A desordem que isso vai causar nos tribunais, quer dizer, um sujeito vai processar um porque é homofóbico e o outro... o que foi processado por homofobia vai processar o outro porque o discriminou por causa de religião. Isso vai acontecer o tempo todo. Isso aí faz parte da estratégia, gente. Isso não tem nada a ver com homossexualismo. É por isso que eu sou contra o pessoal ficar combatendo o homossexualismo. Agora, não se trata de combater o homossexualismo, trata de assegurar o direito constitucional de combatê-lo se você quiser. Tá certo? E, aliás, não se trata nem mesmo disso. Trata-se de impedir um golpe jurídico que destrói o edifício constitucional. O brasileiro não pensa. O edifício das leis de um país é comparado a uma pirâmide, onde você tem em cima os princípios fundamentais e aquilo vai descendo, tem que ser tudo coerente até o último. Você não pode ter leis incoerentes. Se você começa a aceitar leis incoerentes, tá certo? Você já destruiu. A justiça não pode mais funcionar. Se quando a justiça não funciona, entra no lugar dela o quê? Entra os grupos de pressão. E isso faz parte da estratégia revolucionária. Você vai minando o edifício das leis e fazendo com que, em vez de ser regido pelas leis, o governo passe a ser regido por grupos de pressão que fazem as leis a cada semana conforme lhes interessa. Isto já está acontecendo. Tá certo? E faz tempo que está acontecendo. Então, quer dizer, que se faz leis para proteger determinados grupos de interesse. Tá certo? Então, o grupo que... Isso aí, vamos dizer, destruir a ordem legal não é estratégia petista, isso é estratégia revolucionária, isso é mais antigo que andar para frente. Tá certo? E isso está já, vamos dizer, no cerne mesmo da mentalidade gnóstica, a mentalidade revolucionária. Porque o gnóstico se considera, vamos dizer, que ele é o sujeito que tem linha direta com Deus, se isso ele não for o próprio Deus. Né? Então, conforme
eu já tenho explicado muitas vezes, a mentalidade, o que é mentalidade revolucionária? Mentalidade revolucionária é aquele estado de espírito no qual o sujeito acredita que ele está habilitado a reformar a sociedade inteira, senão a própria natureza humana, por meio da ação política, que é um direito que ninguém deveria ter. Note bem, quer dizer que só a iniciativa espontânea da sociedade, que é uma iniciativa sempre variada e autocontraditória, que só se, vamos dizer, se resolve pela somatória ao longo do tempo e de muito tempo, só a sociedade inteira é que pode gradativamente se reformar a si mesma, e jamais com a coerência de um plano que vem de cima, está sendo ditado pelos iluminados. Então, ora, a mentalidade revolucionária então acredita que ela tem o direito de reformar a sociedade inteira para estabelecer a justiça. Quer dizer, eles são, vamos dizer, eles tomam o papel do Cristo. Porque o cristianismo, vamos dizer, falar no juízo final. Mas o juízo final é uma coisa colocada depois do tempo, é fora do tempo, acima do tempo, na eternidade. O que os caras fazem? Eles colocam o juízo final para dentro da história, como se fosse um momento do tempo. E eles mesmo que conduzem então o juízo final. Eles são ao mesmo tempo o acusador, o juiz de carrasco, tá certo? Isso é mentalidade revolucionária. Não é preciso dizer que a mentalidade revolucionária é o pior flagelo que já se abateu sobre a espécie humana desde que ela existe. Por quê? Desde que esse pessoal teve meios de ação, foram eles que começaram o genocídio, inventaram o genocídio, e desde então o genocídio não parou. E agora nós já temos genocídio permanente, tá certo? Os revolucionários de qualquer espécie, note bem, não precisa ser necessariamente o comunista, quer dizer, a mentalidade revolucionária ela vem avançando ao longo do tempo, e você tem várias etapas aí, tá certo? O tipo do liberalismo ateu, o liberalismo do seu Richard Dawkins, por exemplo, não é das etapas do movimento revolucionário. Então, vamos dizer, liberal materialista, comunista, socialista, positivista, anarquista, essa é a pior espécie de gente que já nasceu sobre a Terra, porque cada um deles se coloca na posição do Cristo Vingador, né, que vai mandar todos os maus para o inferno e instaurar o reino da justiça. Tá certo? Basta o sujeito pensar, pensou isso, ele já é criminoso automaticamente. O genocídio faz parte da essência da mentalidade revolucionária. Tá certo? E a mentalidade revolucionária, ela é o grande mal do mundo. Todos os males que aconteceram para a humanidade ao longo dos últimos 200 anos foram todos causados pela mentalidade revolucionária, pouco importando, variando naturalmente os seus pretextos e motivos. Às vezes é um motivo, vamos dizer, um pretexto socialista, às vezes é um pretexto nacionalista, às vezes é um pretexto racista, às vezes é um pretexto pseudocientífico, qualquer merda, entendeu? Então esses pretextos mudam, mas a estrutura da mentalidade revolucionária continua igual. Então, para esses camaradas, é normal destruir o edifício das leis, porque eles não aceitam viver sob lei. A lei, a única lei que existe são eles mesmos. Note bem que daquele negócio, Lenin, Marx, nunca se preocuparam nem mesmo em dizer como é que seria o socialismo. Quer dizer, eles metem os outros numa revolução para chegar a um negócio onde nem eles mesmos precisam saber onde vai chegar. Quer dizer, existe um princípio, uma espécie de revelação divina que está atuando ali permanentemente na cabeça deles e que no momento devido, tá certo, lhes dirá o que será o socialismo. Então isso é uma paródia satânica do Evangelho, que não vos preocupeis com o que ides dizer, na hora o Espírito Santo vos inspirará. A Revolução Socialista também é assim, não vos preocupeis como será o socialismo, porque na hora H, primeiro vocês matam todo mundo, fazem uma ditadura do proletariado, ou qualquer outra porcaria parecida, e daí o Espírito Santo vos inspirará como será a merda do socialismo, está entendendo? Quer dizer, o espírito desse negócio é satânico até a base, é satânico, é psicótico, é sociopático, e, digo, tem que ser eliminado. O que se contrapõe a isso é mentalidade conservadora. O que é mentalidade conservadora? Mentalidade conservadora é você acreditar que ninguém tem o direito, nenhum indivíduo ou grupo, tem o direito de reformar a sociedade inteira à sua imagem e semelhança. Tá certo? É preciso sempre respeitar, vamos dizer, a variedade das iniciativas e a ação do tempo. Tempo não é 10 anos ou 40 anos, tempo são séculos. Você vê que os países... Quais são os países que têm mais ordem, democracia, lei e justiça? São os que têm as leis mais antigas. Estados Unidos e Inglaterra, porra. Entendeu? E quando é que as pessoas vão aprender? Né? Que a lei não pode ser inventada, ela tem que ir gradativamente, tá entendendo? De pouquinho a pouquinho. Entendeu? Quando os camaradas fizeram a Constituição Americana, eles consolidaram ali já 200 anos de experiência, quer dizer, juntaram o pensamento político, 200 anos não, muito antes, o pensamento político já vem desde Aristóteles e Platão, e eles foram com muita prudência, muita sabedoria, reunindo aquelas coisas. Eles não inventaram nada, que nem a Revolução Francesa, não inventaram uma sociedade da cabeça deles, realmente não foi assim.
Tá certo? E na Inglaterra, o processo legislativo é mais complexo ainda. Tá certo? Aqui depende do costume e aos poucos vai se consolidando. Ou seja, ser um conservador é respeitar a ação do costume, a ação espontânea da sociedade. Tá certo? É recusar a autoridade aos que querem mandar na sociedade inteira. Ninguém pode mandar na sociedade inteira e ninguém pode reformar a humanidade, muito menos a natureza humana. Tá certo? Então, enquanto as pessoas não entenderem que o que está em jogo é isto, é a mentalidade revolucionária contra a mentalidade conservadora, todas as estratégias vão falhar. Não adianta você combater PT, não adianta nem mesmo você combater a esquerda. Porque tem muito filha da puta, tá certo? Do lado liberal capitalista, porque ele é tão revolucionário. Quer ver um? Olha, esse é Guilherme Melchior. Liberal materialista só dá merda. Olha aqui. Numa carta que ele enviou ao Zé Sarney em 15 de abril de 1975, o Zé Guilherme Melchior aconselhava ao ex-presidente fazer, aspas, desde já, certos gestos simpáticos à esquerda, especialmente reatar as relações com Cuba. Eles, quer dizer, os esquerdistas, ficariam meio ano digerindo esse pitel, obrigados a achar que, pô, esse Sarney até que não é assim tão reaça. Né? Daí ele explica por que é para reatar relações com Cuba. Cuba hoje não oferece maiores perigos na América do Sul. O guevarismo já era. E o reatamento tem pelo menos 3 vantagens para nós. A. Abriria um significativo potencial de exportações brasileiras. B. Permitiria ao Brasil influir em boa medida na conduta internacional de Havana, como faz o México em sentido moderador e realista. C. Evitaria que no futuro nosso reatamento se desse a reboque de uma conciliação diplomática Cuba-Estados Unidos, reconciliação essa a médio prazo, tão certa quanto foi o reconhecimento de Pequim por Washington na década passada. Ora aqui, fizeram concurso mundial de previsões erradas. Seria um páreo duro entre esse parágrafo escrito pelo sapientíssimo Zé Guilherme Melchior e os prognósticos do ministro da imprensa iraquiano, Mohamed al-Sarraf, anunciando um futuro glorioso para o Saddam Hussein. Seria duro. Ora, eu não sei, eu acho que ia dar empate. Tá certo? Mas, olha, eu afirmo para vocês que Zé Guilherme Melchior, em matéria de política, era uma besta quadrada. Ele é um sujeito só entender literatura, ver no meio dos livros. Ele estudou todo o marxismo, mas só nas ideias e nas doutrinas. Eu acho que nunca leu um livro sobre a ação da KGB no mundo. Ele não se interessava por realidade, só se interessava por palavras. E esse era o grande intelectual conservador dos anos 80. Olha, veja você onde é que vai parar, porra. Tá entendendo? Mas conservador não, porque o sujeito ele tinha perspectiva revolucionária. Se lê a natureza do processo, é uma interpretação hegeliana da história, só que o fim da história não vem com o socialismo, vem com o capitalismo liberal. Então a perspectiva revolucionária é do mesmo jeito. Tá certo? O que nós temos que reconhecer, mas a perspectiva conservadora diz o seguinte: não há uma natureza do processo histórico. O processo histórico é infinitamente variado, não é redutível a nenhuma linha evolutiva central. Isto é fraude. Tá certo? A tese da natureza do processo é a tese fraudulenta até a raiz. Agora, vamos dizer, intelectuais conservadores assim, o que termina? Termina puxando o saco de Cuba. Agora, dessas previsões que ele faz aqui, veja você. Então, primeiro, né, o guevarismo não oferece mais perigo para a América Latina. Passados 20 anos, o guevarismo da época, o guevarismo dos anos 80, era nada. Era uma titica de galinha comparado com o que tem hoje. Que tem todos esses países na mão da esquerda, a Farc dominando estrategicamente o continente, esses grandes movimentos revolucionários de massa como o MST dominando o território. Ora, as guerrilhas de 85 eram uma bela merda perto disso. Então veja, a capacidade de previsão histórica do cidadão. Né? Segundo, quando em relação às vantagens que diz, e note bem, o Sarney aceitou essa sugestão. Depois eu vou explicar isso num artigo melhorzinho. Mas essa carta foi de 85. Quando foi 86, o Sarney não só reatou relações com Cuba, mas impressionado pela morte do guevarismo, já que não tinha mais perigo, o que ele fez? Mandou tirar das escolas militares a disciplina de guerra revolucionária, deixando 2 gerações de militares brasileiros totalmente despreparados para lidar com a situação que nós temos hoje. Isso tudo saiu da cabeça desse aqui, que o pessoal da área é o grande intelectual da direita. Você entende por que a esquerda diz que ele era o grande intelectual da direita? Porque era um negro que tinha a cabeça do mundo da lua. Era um grande historiador da literatura. Eu não nego, eu acho a história da literatura brasileira dele, que ele não terminou, mas pelo volume que ele fez, é a melhor que tinha.
mas só entendia de literatura, meu Deus do céu. Da realidade política não entendia nada. Agora, as previsões que ele faz. Primeiro, seria bom, né, abrir um formidável mercado para as exportações brasileiras. Ora, do total das exportações brasileiras, sabe quanto Cuba compra? Cuba compra 0,2% das nossas exportações. O que nós podemos fazer sem um cliente como esse? Né? Estaria morrendo de fome se não exportasse para Cuba. Quando ele diz que, segundo item, que o Brasil influenciaria a conduta internacional de Havana, o Brasil não influencia nada. Quem influencia é a Havana. A Havana não é que influencia, a Havana manda. Esse pessoal vai lá com o Fidel Castro, tudo bate continência. Vocês não viram o que o Morales falou? É só mandar, chefe, que a gente faz. E o Lula é a mesma coisa. O Fidel Castro mandou fazer o Foro de São Paulo, o homem fez direitinho. E está seguindo o plano à risca. Quer dizer, como é que o Brasil vai influenciar Cuba? O Brasil jamais influenciou Cuba. Cuba manda no Brasil, meu Deus do céu. E terceiro, ele diz, a reconciliação entre nós temos que reconciliar antes, porque nós não podemos ir a reboque dos Estados Unidos. A reconciliação entre Cuba e os Estados Unidos é inevitável a médio prazo, então nós temos que chegar antes. Inevitável que passou 20 anos, e as relações estão cada vez piores. Olha que coisa, quer dizer, é um primor de estupidez, você está entendendo? Então, o problema com os conservadores brasileiros é porque eles não têm a coragem de se assumir como conservador. A maior preocupação deles é parecer que eles não são tão reaça assim. Então, olha, eu estou cagando e andando, porque qualquer esquerdista, quer me chamar de reaça, chame, quer chamar de nazista, chame, quer chamar de filha da puta, chame do que quiser. Porque isso é um bando de canalha mesmo. Agora, se você começa por não querer que o adversário te rotule, você já está de joelho na frente dele. Ó, se você me rotular, rotule o que você quiser, mas daí você vai ter que ouvir o que eu digo. Tá certo? Ora, meu Deus do céu. Então, nessa coisa da rotulagem, você vê como é que é. Né? Agora, por exemplo, né, o nego me manda aqui, né, um artigo desse jovem líder gay, né, Deco Ribeiro, né, acusa todo mundo de homofobia. Todo mundo é homofóbico, né? E ele é o seguinte, ele é um militante do PCdoB, ele é um militante comunista. Então ele se afirma como comunista e diz, sim, meus caros, a homofobia é capitalista. E enquanto o mundo funcionar para uma elite machista, racista e homofóbica perpetua o seu poder, continuarão existindo preconceito e discriminação contra gays, lésbicas, bissexuais, etc. Em outras palavras, lutar contra a homofobia é lutar contra o capitalismo. Agora, eu quero saber em que grande nação capitalista houve perseguições a homossexuais. Em todas elas, ao contrário, eles desfrutam da proteção das leis. Eles são cidadãos como qualquer outro, são respeitados como qualquer outro. Tá certo? Agora, em que país comunista que houve proteção aos gays? Eu sei é que houve matança de gays. E há ainda. Tá certo? A situação dos homossexuais em Cuba é uma situação absolutamente calamitosa, porque eles são perseguidos dia e noite, não podem sair na rua. Tá certo? São presos, são surrados, são torturados e mortos. Ainda são. Na Romênia, eu vivi na Romênia, a Romênia tinha a antiga lei do tempo do comunismo, tá certo? Onde a homossexualidade era crime. O sujeito foi pego na cama com outro, ia para a cadeia, você está entendendo? E isso era o que vigorava no mundo comunista, seu Deco. Então estou aqui, publicamente, acusando o seu Deco Ribeiro de cumplicidade moral com o genocídio homofóbico praticado nos países comunistas. Você é um demagogo, um mentiroso, salafrário. Você está entendendo, seu Deco? Você diz que é proteger o homossexual. Se você quisesse proteger o homossexual, você, em primeiro lugar, jamais poderia ser comunista, porque nos países comunistas os homossexuais jamais tiveram a chance de uma vida digna e humana. Sempre foram perseguidos. E no mundo islâmico, então, em todo mundo islâmico, a homossexualidade é crime. Toda hora estão executando. Outro dia veio a notícia que executaram mais 11 por prática de homossexualidade. E vocês não abrem a boca. Por quê? Porque o mundo islâmico, os países radicais islâmicos, é aliado dos comunistas. Então vocês entregam os seus companheiros homossexuais para ser mortos nesse lugar e ficam reclamando de perseguição homofóbica aqui. Perseguição homofóbica aqui, no máximo uma piadinha. Tá certo? Você está uma piadinha, homofobia, querem nos matar. Estão dizendo que o Júlio Severo queria matá-los. O que é isso? Que coisa palhaçada. Agora, onde eles matam mesmo, aí o movimento homossexual não liga, o movimento gay não liga, Luiz Motti não liga, Deco Ribeiro não liga. Pode matar, se é comunista, pode matar. Então, vocês não estão querendo proteger o homossexual coisa nenhuma, vocês são um bando de mentirosos, salafrários. Tá, né? Aliás, tem esse seu Luiz Motti, agora que vai processar o Mídia Sem Máscara por crime de curandeirismo.
por ter publicado um artigo de quem? O artigo do próprio Luiz Motti. O Luiz Motti fez aquela horrenda apologia da pedofilia, onde ele descreve o jovem impúbere, tá certo? Que o deixa absolutamente tarado, um jovem totalmente impúbere, e daí diz que o jovem tem uma carteirinha de 18 anos. Ora, que é quem que ele pensa que engana com isto? É a mesma coisa que ele descrever um elefante. Ora, tem tromba, né? Tem marfim, dente de marfim, tem uma orelhona, né? Mas é uma tartaruga, porque tem a carteira de identidade de tartaruga. A quem ele pensa que engana com isto? Aquele artigo dele é uma apologia da pedofilia, sim. E os artigos e conferências do Denilson Lopes, outro líder gay, são apologia da pedofilia e condenação a qualquer ataque que se faça à pedofilia. Não sei se são pedófilos praticantes, isso eu não sei. Mas que são apologistas da pedofilia, isso está na cara pelo próprio texto dele. Agora, o Luiz Motti escreveu lá uma carta para o Mídia Sem Máscara dizendo: o artigo que vocês publicaram é um artigo calunioso e difamador. Eu mandei responder para ele o seguinte: de fato, achamos que aquele artigo é inteiramente ofensivo e que o autor devia estar na cadeia. O nome do autor é Luiz Motti. O senhor procure e denuncie a polícia. Né? Agora, você vê o que está acontecendo nesse país. Né? Agora, daqui, no década o Brasil precisa de uma revolução brasileira comunista e gay. Quando já se viu isso aí, meu Deus do céu? Olha, comunista pode usar gay, como ele usa todo mundo, e mata todos, porra. Será que você não conhece histórias? Você não tem o direito de fazer de conta que não sabe? E se não sabe, pior ainda. Vamos ver, tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Sou eu, Léo. Opa! Alô, Léo? Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi, Léo. Olha só, eu estou ouvindo a sua transmissão, ela é sempre muito boa. E ontem... Peraí, eu não entendi o seu nome. Perdão, Léo. Meu nome é Luiz. Luiz? Da onde você está falando? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Diga aí. Muito obrigado, Léo. Eu ontem entrei no YouTube e vi uma entrevista que se encontra no site do ex-espião da KGB, Alexandrovich Bezmenov. Acho que é assim que se pronuncia, né? Mas se quiser ex-espião da KGB, a pessoa já consegue ter acesso à entrevista. E ela é uma entrevista de 83 e que confirma exatamente tudo o que o senhor diz aí no... Mas eu estou falando isso porque eu estudo isso. Eu estudo essa coisa de movimento revolucionário há 30 anos, meu Deus do céu. E particularmente a KGB hoje é tão ativa quanto no tempo da Guerra Fria. Outro dia saiu um relatório aqui do governo americano dizendo que a espionagem russa aqui hoje tem a mesma intensidade do tempo da Guerra Fria. Só que espionagem é 10% da atividade da KGB. 90% é o que eles chamam de medidas ativas. Tá entendendo? São campanhas de guerra cultural, são campanhas de difamação, são distribuição de dinheiro para corromper consciências. Eles estão atuando o tempo todo. A KGB está por trás desses movimentos de massa todos que está vendo, espocando no mundo, porra. E ainda fica esses imbecis, tipo o Zé Guilherme Merkel, dizendo: acabou, o guevarismo acabou. Porra, o brasileiro tem mania de dar palpite sobre coisa que não estudou. O Merkel estudou um monte de coisa, só que é o seguinte: isso ele não estudou. Então por que ele não fala das coisas que ele estudou? Se vier me perguntar, por exemplo, né, faça aí uma análise dos romances de Zé de Alencar, eu falo: não posso, eu não estudei isso. Ele fazia. Agora, desse negócio de movimento revolucionário, isso eu estudei, eu sei o que eu estou falando. E você está com essa entrevista desse ex-agente da KGB, confirma tudo isso. Confirma, sim. Ela é uma entrevista muito interessante, ela inclusive está traduzida, ou seja, tem legenda em português, ela está em inglês, uma parte tem legenda em português, está dividida em... Olha, eu já pus um link para essa entrevista na minha página no Orkut. Parece que eu adivinhei os seus pensamentos. Antes de você tirar, eu já tinha... É que eu não avisei aqui no programa. Mas eu já pus um link para essa mesma entrevista. A entrevista é realmente muito boa, você tem toda a razão e eu te agradeço esse lembrete, porque eu coloquei o link lá, mas esqueci de avisar no programa, então já estou avisando agora. Tem uma parte que ele fala sobre os idiotas úteis e sobre a disseminação da desmoralização das instituições, que é como um trabalho pilar, inclusive. O pessoal não tem ideia da profundidade e amplitude. Se você não queira saber, aqui, graças à influência soviética aqui dentro dos Estados Unidos, eles chegaram uma vez a reduzir o número de agentes do FBI para 142, quando só de agentes russos operando aqui tinha 3.000. Eles tinham mais agente russo do que agente do FBI. Agora fica esses palhaços, tipo
Oliver Stone e outros, fazendo a mitologia da CIA, como se a CIA estivesse onipresente como a KGB. A CIA, pela KGB, se foi titica de galinha, meu Deus do céu. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo, que já foi e é a maior e mais poderosa organização de qualquer tipo, político, religioso, militar, que já existiu no mundo. Só dentro da União Soviética tinha 500 mil funcionários, mas no mínimo 10 milhões de agentes espalhados no mundo. O pessoal não sabe disso porque não estuda. Então você começa a falar que a KGB, ele diz, é teoria da conspiração. O cara fala isso porque ele viu um título de filme chamado Teoria da Conspiração e acha que jogando esse estereótipo em cima da gente vai neutralizar 30 anos de estudo, informação, documento, etc. É por isso que esse país não vai para frente, porra. Tá, de vez em quando eu recebo reclamação de político, de líder militar, líder empresarial, dizendo, o senhor escreve muito complicado. Então, ora, porra, se você não está capacitado a entender estudo estratégico sobre a sua situação, tu não tem autoridade para comandar nada. Tu não pode ser um líder, tu tem que ser um coitadinho do office boy. E bater continência quando a gente passar, você tá entendendo? Tem um monte de general no Brasil, tá, que devia bater continência quando eu passo, porque o cara é um cretino, imbecil, não entende merda nenhuma de estratégia, não entende nada de movimento revolucionário, tá certo? E tem dificuldade para entender meus artigos. Às vezes, o senhor devia escrever mais simples. Eu não estou escrevendo para o Lula, eu estou escrevendo para gente que estuda. Ora, se o senhor, não entendendo meus artigos, pode ser general, o que tem de errado um analfabeto em Presidente da República? Quer dizer, o que elegeu o Lula foi o desprezo brasileiro pelo conhecimento, esse orgulho, essa arrogância do ignorante, que empina o narizinho perante o conhecimento, a ciência, o estudo, tá certo? E se orgulha da sua ignorância. É por isso que o país está nessa merda, né? Então vamos lá, muito obrigado pelo seu lembrete. Obrigado a você. Inclusive, em decorrência dessa situação desses dois cubanos que... Obrigado por me lembrar isso aí também. Na semana passada eu anunciei, cuidado que o Brasil vai devolver esses cubanos para Cuba. Todo mundo achou que eu estava exagerando, tá? E já estão devolvidos. O Brasil é comandado por Cuba. Comandado, atenção, o Lula é um office boy do Fidel Castro. É e sempre foi e sempre será. O que seu Fidel mandar, o homem vai fazer. Só vai parar de obedecer porque o cara morrer. Precisa ver se ele ainda não vai ser seu espírita para receber lá a ordem do além, você tá entendendo? Eu acho que ele não vai se conformar e viver seu guru. Tá certo? O Lula vai vir, no dia seguinte que morreu o Fidel, o Lula vai virar espírita. Para ver se recebe lá as mensagens psicografadas. Eu, inclusive, eu telefonei no domingo, eu fiquei bastante sensibilizado com essa situação deles, e sou advogado, liguei para um senhor que eu conheço, não tenho amizade, mas conheço, que é da ordem, inclusive é influente na ordem dos advogados aqui do Brasil, no Rio. E ninguém se mobilizou para defender os caras. Não, cadê a tal da consciência jurídica da nossa... Ele está preocupado com os coitados dos bandidos que, talvez tenham sido... Eles estão preocupados com a homofobia, porque parece que está havendo uma matança de homossexuais, está morrendo homossexual pra caramba no Brasil, né? Todo dia, né? Matam um montão, então o pessoal está preocupadíssimo com a homofobia. É tudo louco, esse país virou um hospício, porra. Não é que virou, primeiro virou um hospício, e depois os loucos mataram o diretor do hospital e tomaram conta. É o filme do Dr. Mabuse, está acontecendo. Agora tem mais gente na linha aí, deixa eu atender o próximo aí, Luiz. Ok, um abraço grande. Muito obrigado, hein? Nada, tchau. Vamos lá, quem está mais na linha aí? Alô? Boa noite, Lava. Boa noite. Aqui é o Daniel, de São Paulo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu estava lendo o seu artigo, A Lógica da Destruição. Uhum. Hoje, muito isso aqui, realmente, você vê isso no dia a dia, assim, o noticiário de economia é cheio desse tipo de discussão, né? Desse tipo de enrolação, né? Você vê que quem não entender esse artigo não entende o Brasil, não entende o que está acontecendo no Brasil. Pois é. Eu acho que, assim, não é por isso que foi eu que escrevi, não, mas isso aí é assim, um manual didático, para entender o Brasil, tá entendendo? É leitura obrigatória para tudo quanto é político, líder empresarial, milico, coronel, general... Mas eles não vão ler, não, porque se eles lerem, tem congestão cerebral, porra. Mas a minha pergunta, Lava, é que eu tenho uma certa dificuldade com de engolir, assim, também teorias de conspiração, né? Eu tenho... Aqui está falando de conspiração, nós estamos falando de revolução. Não se pode fazer uma revolução por conspiração. Por conspiração você faz um golpe de Estado, caraca. Você não pode fazer uma conspiração que dura 4 séculos.
Agora, acontece que o pessoal, tudo aquilo que eles não sabem, e você informa que existe, o pessoal imediatamente pensa, é teoria da conspiração. Ele pensa, o raciocínio é o seguinte, se eu, que sou um sujeito informadíssimo, não sei, então deve ser ultra secreto. Mas o raciocínio é errado. Não, esse pessoal, assim, eles não sabem porque eles não sabem de nada. Nada. Eles são que nem o agente Johnny English do filme do Mr. Bean. Né? Esqueci o nome do ator, que o cartaz era assim, ele não sabe o que é o perigo, ele não sabe o que é o medo, ele não sabe nada. Tá certo? Esse pessoal é tudo Johnny English. Você pega esse pessoal da Escola Superior de Guerra, é tudo assim, eles não sabem de merda nenhuma. Então, quando você informa, eles levam aquele susto e dizem, não, se eu nunca ouvi falar disso, só pode ser conspiração. Com conspiração, uma história de 4 séculos. Tem milhares de livros publicados. Mas, Olavo, um ponto que eu acho interessante, que eu tenho acompanhado já em vários trabalhos seus, que são lá da dominação granciana, né? Mas eu tendo a ver como pode ter tido muita ação de certos indivíduos, né? Mas deve ter tido muito mais também uma combinação de fatores assim do Brasil em particular. Não. É facílimo coordenar uma coisa dessa. Se você tem na sua mão todas as agências de formação da opinião pública, é fatal que você vai dirigir o curso dos acontecimentos. O papel, vamos dizer, justamente o papel da ação social espontânea é anulado por essa coisa postiça. E, vamos dizer, a interferência excessiva no curso das coisas, que deveria ser espontâneo e aberto, essa interferência excessiva cria essa atmosfera de loucura. Por quê? Porque processos que são causados pela ação premeditada e calculada humana são oferecidos à opinião pública como se fossem espontâneos e acontecessem do nada. Resultado, ninguém sabe mais de onde vêm as coisas, fica todo mundo louco. Confunde o premeditado com o espontâneo. Mas esse tipo de conduta, de ética, vamos dizer assim, não é uma predisposição assim, vamos dizer, do povo brasileiro em termos daquela coisa do homem cordial? Né? Claro. Vamos dizer, qualquer ação social ela tem que, vamos dizer, conhecer o terreno psicossocial e atuar de acordo com ele. Então você vai usar, vamos dizer, os recursos que a própria sociedade te oferece. Quer dizer, a vulnerabilidade do povo brasileiro a isso é muita. Primeiro, o povo brasileiro não estuda. Você sabe que os alunos brasileiros, todos os testes que fazem no mundo, os brasileiros tiram o último lugar. Então o brasileiro é assim, o povo mais burro do mundo, é o povo mais assassino do mundo, tá certo? E agora, vamos dizer, é o povo mais trouxa do mundo. Tá certo? Então aí é fácil. Quer dizer, você fazer a Revolução Gramsciana no Brasil é como tirar doce de criança. Ninguém sabe de nada. Olha, quando você encontra assim, o líder empresarial, se o sujeito lê jornal, já é muito. Não lê 3 livros por ano. Quer dizer, existe o ódio brasileiro ao conhecimento, eles têm ódio, eles ficam complexados. Você vê o que o Brasil fez com Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos foi o maior filósofo do século XX. Um homem maior do que o Brasil. Tá certo? Um homem cujo nome honraria o Brasil perante o mundo inteiro. O que eles fazem? Eles jogam pro lixo, porque é grande demais. Eles gostam do pseudo-intelectual. Eles gostam do Carlos Nelson Coutinho, eles gostam do Emir Sader, eles gostam desses miúdos, tá entendendo? Daí eles constroem monumentos. Por quê? Porque o pseudo está na altura deles. Eles entendem o pseudo porque é da mesma estatura deles. Quando aparece o maior não pode existir. O maior tem que ser destruído. Quer dizer, essa doença já arraigada da cultura brasileira, que já era assim desde o século XIX, esse pessoal comunista aproveitou isso muitíssimo bem. Por que escolheram para ser presidente da República logo um semi-analfabeto? Por quê? Porque todo mundo se sente reconfortado de eleger um semi-analfabeto. Quando você elege um inepto, você se sente bem, porque você sente que você é capaz de fazer o que ele faz. Esse é o segredo do Lula, esse é o segredo da Benedita, esse é o segredo desse bando de semi-analfabeto que foi parar no Congresso. As pessoas se sentem reconfortadas. Agora, se vota no mais capaz, a presença do homem capaz é um desafio para as pessoas. Você está entendendo? É aquele negócio existe um famoso poema do Rilke, que se chama Torso Arcaico de Apolo, onde ele descreve, vamos dizer, a perfeição do corpo de Apolo numa estátua que ele viu. É um soneto, são 14 linhas. Até a 13ª linha é a descrição da perfeição. E a última linha, ele para a descrição e põe o verso: tu tens de mudar de vida. Quer dizer, a perfeição da estátua era um apelo a que o espectador se superasse. É isso que as pessoas não querem.
Elas querem algo que os reconforte e que os lisonjeie no estado em que eles estão. Ah, pode ser burrinho, você tem direito, porque a culpa não é sua. Você é vítima da sociedade. E seu pai também foi, sua mãe também foi, sua avó também foi, sua avó já nasceu analfabeta. Enfim, você pode ser burro e inepto, quando a culpa será sempre dos outros. Sinta-se bem, sinta-se orgulhoso de ser burro. Pois é, por isso que votar no Lula, isso foi, vamos dizer, essa cultura da ignorância foi muitíssimo bem explorada. Quer dizer, o terreno já existe, você tem toda a razão. Os caras não puderam inventar a sociedade brasileira, mas eles souberam, através, vamos dizer, dos instrumentos da Revolução Cultural, vamos dizer, utilizar muitíssimo bem esse e outros complexos do brasileiro. Entendeu? Outro complexo do brasileiro que eles exploraram é o que eles fazem com o empresariado. Porque o empresariado é o sujeito assim, geralmente não é de família rica, não é que ficou rico, então está morrendo de medo de perder o seu dinheiro, e é um cagão, é um covarde por natureza. Tá certo? Então que sempre tentará sobreviver através do quê? Da subserviência, na base do, se nós ficar bonzinho, eles vão nos poupar. Vai ver se alguém em Cuba foi poupado. Não foi poupado em Cuba e não vai ser poupado no Brasil. Vão morrer todos. O pessoal hoje, para destruir qualquer empresário, é 5 minutos. Ele já tem todos os instrumentos na mão. Agora, se você deu a arma para o nego te destruir, daí você tem que ficar bonzinho para ele não te destruir, mas por que ele vai te destruir? Ele vai te deixar de te destruir só porque você é bonzinho? Se ele não destrói, se não precisar. Se precisar, ele acaba com você. Bom, só para finalizar aqui, minha última pergunta e um complemento, né? Realmente, num país onde pessoas muito brilhantes acabam tendo ideias muito dependentes para certas pessoas, né? E gostaria que o senhor comentasse aí a questão, aquela invasão que teve na reitoria da USP um tempo atrás. Olha, para mim é o seguinte, não tem nenhum problema em invadir a USP, porque lá é tudo igual. Esses estudantes que invadem, entre os estudantes e o reitor não tem diferença nenhuma, aquilo lá é um puteiro. Pode invadir, só o que não pode lá é o seguinte, é tentar estudar lá dentro. Isso aí não pode, isso aí ofende as pessoas, você está entendendo? Ora, então, você vê que quando teve o primeiro, vamos dizer, anos atrás, o Congresso Mundial de Lógica, tá certo? Quem foi convidado? Foi convidado eu, tá certo? E mais 2 ou 3 brasileiros. E esse pessoal universitário foi ninguém. Por quê? Porque não produz nada. O outro brasileiro que foi convidado é um nego que mora na Suíça faz 20 anos, está lá na Universidade Suíça. Porque no Brasil não tinha atmosfera para trabalhar, foi embora para a Suíça. Tá, né? E eu que sou um cara de fora do establishment universitário por causa do trabalho sobre Aristóteles. Que realmente era uma novidade na área de lógica. Era eu e mais 2 ou 3. Agora, e essa putada toda da USP? Eu não vou convidar ninguém, porque não tem o que falar. Lá é proibido estudar, porra. Lá só pode. Lá é a escolinha do MST. Então, o que tem que fazer com a USP? Tem que fechar. Aquilo é uma comedeira de dinheiro público. O establishment universitário brasileiro inteiro é isto. O público e o privado. Não penso que as universidades privadas são melhor, não. Né? Então, peraí, tem mais gente na fila aí. Obrigado pela sua participação aí. Vamos lá. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem? Quem é? Luiz de Minas Gerais. Outro Luiz, tudo bem? Tudo bem. Eu estava lendo o teu artigo de hoje. Uhum. Queria fazer uma pergunta, se possível. Faça. Eu achei uma semelhança entre a teoria do Schumpeter de destruição criativa, né? Uhum. Com o trabalho negativo do Hegel. Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida. O Schumpeter, ele foi um crítico do socialismo, essa coisa toda, mas ele é um sujeito infectado da mentalidade revolucionária. Quer dizer, olha, para escapar a mentalidade revolucionária é a força dominante na cultura do Ocidente até pelo menos o começo do século XX. Foi no começo do século XX que começou a haver uma reação, sobretudo na Áustria. E o Schumpeter estava lá, tá certo? Mas ele não pegou o movimento inteiro. Ali teve um sujeito chamado Hugo von Hofmannsthal, e o Hugo von Hofmannsthal disse, olha, está começando agora, quer dizer, um movimento conservador, um movimento cultural, filosófico conservador, que se tornará dominante nos próximos séculos, como o movimento revolucionário fez até agora. Na época que ele falou isso, praticamente não havia pensamento conservador no mundo. Começou a aparecer a partir daí. E hoje, se você vê, durante o século XX,
Os grandes filósofos, que o povão ainda não conhece, porque são grandes demais para ele, são todos conservadores. Edmundo Husserl era conservador, Bernard Lonergan era um conservador, Eric Fögel era um conservador, Xavier Subir era um conservador. Então, esta, vamos dizer, é esta força intelectual do conservadorismo que nós temos que pegar e tocar para frente. Agora, temos que fazer primeiro a revolução intelectual conservadora. É isso que o pessoal não está entendendo. Não é que eu sou contra esse movimento que o pessoal está fazendo. Eu não sou contra nada, eu sou o primeiro a aplaudir. Mas primeiro temos que fazer a revolução conservadora no campo cultural. Ou seja, temos que cortar a cabeça desses falsos ídolos. Porque a esquerda faz 50 anos que só produz merda. Entendeu? A esquerda só tem charlatão. Hoje é uma coisa horrorosa. Entendeu? Então, cortar os falsos ídolos. Quer dizer, como é que uma pessoa como Emir Sader é aceita como intelectual? Não é possível isso. Nós temos que acabar com isso primeiro. Se você não conquistar uma posição firme na liderança intelectual, você não terá um lugar na política. Como porque dizia o próprio Hofmannsthal, nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Literatura não quer dizer só literatura de ficção, é o mundo imaginário todo. Você vê, por exemplo, como no Brasil, ninguém noticia jamais a matança de cristãos no mundo, então se você fala, as pessoas acham que você está inventando. Agora, matança de homossexuais não existe, mas como todo mundo fala, então o povo acredita. Então, o imaginário está errado, o imaginário está modulado pela fantasia e não pela realidade. O que nós temos que fazer? Temos que corrigir esse imaginário primeiro, antes de tentar qualquer aventura política. Quer dizer, a política começa com o domínio do imaginário, com o domínio da cultura. É isso que eu estou falando para os caras. E eu te pergunto, quando é que vai começar isso aí? Vai começar o dia que formar uma geração de intelectuais conservadores sérios, como fizeram aqui nos Estados Unidos, quando começaram o movimento conservador, que começaram na esfera intelectual, com a revista National Review, e 30 anos depois eles fizeram o presidente da República. Agora, no Brasil, todo mundo quer uma coisa para o dia seguinte. Está entendendo? Eu poderia fazer outra pergunta? Deixa eu ver se nós temos tempo. Temos tempo. Sobre o Mário Ferreira dos Santos. Faça. Ele tem uma teoria das tensões? Teoria Geral das Tensões. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu procurei e não achei. Não, ele não foi publicado. O livro é o seguinte, ele deixou fragmentos. Tem uns alunos meus que estão fazendo trabalhando o texto para fazer uma edição. Eles fizeram muitas correções no texto, compararam vários manuscritos que tinha e passaram aqui para mim, para eu fazer a correção final. E eu não tive tempo de terminar ainda. Espero terminar o mais breve possível. É um dos grandes livros de filosofia do século XX. É possível... O Mário, quanto mais eu estudo o Mário, mais eu vejo que ele era muito grande, muito grande. Olha, isso aí, por exemplo, é um sintoma de doença do Brasil. Quer dizer, enquanto o Brasil não baixar a cabeça perante o homem verdadeiramente grande, que nasceu no meio dos seus filhos, enquanto não souber respeitar isso, o Brasil nunca será nada. Enquanto o Brasil despreza o Mário Ferreira dos Santos e fica puxando o saco num Gilberto Gil, de nulidades como essa, o país está doente. Agora, como é que você pode... Se você tem um amigo que ele está, primeiro, louco, não é isso? Segundo, tá sem emprego e terceiro, está pobre. O que você acha que tem que consertar primeiro? O bolso dele? Arrumar um emprego para ele? Fala, não adianta, você está louco. Então, consertar primeiro a cabeça. Tá? O que tem que consertar no Brasil é a cabeça, pô. Enquanto estiver pensando, né, com a cabeça do Lula, tá? Ou com a cabeça desse pessoal da Escola Superior de Guerra, ou com a cabeça do Melchior, nós estamos ferrados. Quer dizer, eu estou falando assim porque eu só tenho 1 hora por semana para fazer programa, a gente fica até nervoso porque tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa errada nesse país, e eu vejo que a perspectiva de consertá-las é tão longínqua, e vai ficando cada vez mais longínqua, tá certo? E vejo que, olha, o pessoal não fez nem isso ainda, corrigir a posição histórica do Mário Ferreira. Diz, olha, toda a cultura brasileira, toda ela, comparada com Mário Ferreira, é nada. É nada. Porque isso é a mesma coisa que você comparar, vamos dizer, a cultura municipal de Atenas com Platão, Sócrates e Platão. Tudo aquilo comparado com Sócrates e Platão é nada. Tá certo? Ou então você comparar a cultura alemã do século XVIII, compara com Leibniz. Eu disse, só tem Leibniz. Ele é maior do que o conjunto. O Mário é maior do que o conjunto da cultura brasileira. Enquanto não entenderem isso, vão estar com a cabeça fora do lugar, vão estar fora do senso das proporções, vão estar fora da realidade. E quando está fora da realidade, é aquele ditado, quando os deuses querem destruir o sujeito, primeiro eles o enlouquecem. O Brasil está sendo destruído porque primeiro foi enlouquecido. E foi enlouquecido por pseudo-intelectuais. Não que o Melchior fosse um pseudo-intelectual. Ele era um intelectual de verdade, mas nos domínios que ele entendia. Agora, eu não sei por que tiraram o negro lá do ensino da literatura, né, e acharam que
podia dar conselho de ordem política, porque ele não entende nada nenhuma de política, meu Deus do céu. Se eu fosse ele, eu diria, olha, eu não tenho o que dizer, presidente, não peça conselho para mim, porque eu não estudei o assunto. É possível resumir em um parágrafo o que é a teoria das tensões? Olha, eu vou fazer aqui um tour de force, né? Eu vou te explicar em 2 minutos. Eu vou desligar e deixar seu... Desliga e eu vou explicar em 2 minutos e encerrar o programa. Tá, um abraço, hein? Um abraço, tudo de bom. Obrigado. O Mário Ferreira, o essencial da filosofia do Mário Ferreira é uma síntese de pitagorismo e filosofia escolástica. Ele pegou, vamos dizer, todo o aparato, vamos dizer, lógico da filosofia escolástica e reexpôs a filosofia pitagórica dos números, entendendo os números como categorias e como leis ontológicas. Uma vez que ele fez esta armadura, que para ele seria então o que ele diz a metalinguagem de todas as ciências, ele tentou criar uma cosmologia com base nisso, quer dizer, como se você tem a armadura lógica, em seguida você tenta colocar a armadura em movimento em termos de realidade, e isso é já a teoria geral das tensões, que ficou inédita. É uma concepção de uma grandiosidade maravilhosa. O Mário foi o único filósofo moderno que podia conversar de igual para igual com Platão e Aristóteles. E nós, em vez de nos orgulharmos disso, tá certo? E de colocarmos uma estátua desse homem em cada esquina, nós simplesmente ignoramos. Mas o Brasil ignora até o seu fundador, José Bonifácio de Andrade Silva. Para mim foram os 2 maiores brasileiros, José Bonifácio de Andrade Silva, que criou o país, e o Mário Ferreira, que elevou o pensamento brasileiro acima de toda a filosofia universal da sua época. São os 2 maiores brasileiros. O que nós fazemos com ele? As obras de José Bonifácio de Andrade Silva não são encontráveis em lugar algum. Nunca são lidas, nenhum brasileiro leu isto. Sumiu. Aqui nos Estados Unidos todo mundo lê. Thomas Jefferson lê os escritos de George Washington, de John Adams. Tudo quanto a escola lê. O Brasil ignora o seu fundador, despreza o seu fundador. E despreza o maior dos seus pensadores. O que você quer que aconteça? Só pode dar merda, porra. Né? Aí é que tá. Então é por isso aí que tem que começar. O Brasil tem que começar a restaurar o senso das proporções, o senso da ordem, o senso do que é grande e do que é mesquinho. Enquanto não pegar isto, nada se fará. Não adianta reclamar do Lula. O Lula é um sintoma, tá certo? O Lula é apenas uma espinha que estourou num corpo que está podre, tá certo? Então nós temos que consertar a alma brasileira, a inteligência brasileira, primeiro, tá certo? E com base nisso, criar, vamos dizer, uma intelectualidade séria, e dessa intelectualidade séria sairá mais tarde a liderança política séria. Daí haverá uma esperança para o Brasil, se é que ainda haverá tempo. E olha, eu queria aqui, antes de encerrar o programa, pedir desculpas ao senhor Estopa, que na semana passada eu mencionei como autor de um artigo imbecil que saiu na Folha. O Estopa não tem culpa nenhuma, a culpa é minha, o artigo não era dele, ele ao contrário fez a amabilidade de me mandar o artigo. Então desculpa, Estopa, foi sem querer, hein? Desculpa a vergonha que eu passei. Né? Agradecer também aqui ao Jaime Kopstein pela sua leitura generosa do meu artigo e pedir desculpa a todos os outros cujos e-mails não pude responder porque o nosso tempo já acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.